Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Durante décadas, ele controlou o submundo de dentro de um carro com vidros escuros. Pouco midiático, quase invisível, mas absolutamente implacável. Anthony Corallo, também conhecido como Tony Ducks, foi um dos mafiosos mais inteligentes e influentes da história da máfia. Líder da família Lucchese, ele transformou o submundo organizado em um negócio bilionário, sem chamar atenção, sem escândalos e sem deixar rastros. Mas o que poucos sabem é que foi justamente essa descrição que o levou direto para a ruína. Clique no botão de hyper e deixe o like, isso ajuda muito o canal. Agora, fique até o final, porque hoje você vai conhecer a mente fria por trás de um dos maiores impérios clandestinos dos Estados Unidos. Bora pro vídeo. Anthony Corallo era um homem de negócios astuto, um líder influente no meio sindical e alguém capaz de impactar a economia dos Estados Unidos com uma única decisão. Mas ele também tinha um lado sombrio, estava na lista dos indivíduos mais procurados pelo FBI. Anthony veio de origens humildes e, com o tempo, se tornou o chefe de uma das maiores famílias mafiosas de Nova York, além de um dos mafiosos mais ricos da história. Anthony Corallo nasceu em 12 de fevereiro, no coração do East Harlem, em Nova York. Ele dizia ter nascido em 1913, mas documentos do FBI apontam 1914 como o ano correto. Por que essa diferença? Talvez um erro nos registros ou uma estratégia de Anthony para parecer mais velho em algum momento da vida. Ele cresceu como o quarto de 5 irmãos, filhos de Giuseppe Corallo, um barbeiro que faleceu em 1918, e Lucia Papalardo, que trabalhava na área da saúde. A família vivia em Little Italy, um bairro vibrante, repleto de imigrantes italianos que trouxeram sua cultura, e junto com ela, a influência do submundo organizado. Naquele tempo, o East Harlem era um berço de figuras notórias da máfia nova-iorquina. Não era raro que jovens, cercados por esse ambiente, acabassem se envolvendo com atividades ilícitas. Anthony não foi diferente. Em 1929, abandonou o ensino médio e entrou para o grupo da Rua 107, que tinha laços com a máfia ítalo-estadunidense. Esse grupo se envolvia em roubos, furtos e extorsão. Anthony era reservado, mas durão, e se destacava não só pela força, mas pela inteligência e habilidade para escapar de problemas com a lei. Foi exatamente por essa habilidade de escapar da justiça que Anthony ganhou o apelido de Tony Esquiva. Nada a ver com patos, como alguns poderiam pensar. O nome vinha de sua capacidade de se esquivar de punições. Em 1929, por exemplo, ele foi pego em um grande furto, mas conseguiu uma pena suspensa. Nos anos seguintes, enfrentou várias prisões, mas sempre saía ileso, com penas leves ou simplesmente perdendo o emprego da época. No início dos anos 1930, quando as famílias mafiosas de Nova York passaram por uma grande reestruturação após a Guerra de Castellammare, Anthony se aproximou de Tommaso Galliano, líder da família que hoje conhecemos como Lucchese. Foi aí que sua trajetória na máfia organizada começou a ganhar forma. Nos anos 1930, com o fim da lei seca, a máfia, especialmente a família Galliano, começou a se envolver cada vez mais com os sindicatos trabalhistas. Naquela época, os sindicatos estadunidenses eram grupos regionais que lutavam para garantir melhores condições de trabalho e benefícios para os trabalhadores. Sob a liderança sindical,
Funcionários de diversas indústrias tinham o poder de pressionar os patrões para conseguir o que queriam. Se não fossem atendidos, uma greve podia parar toda a produção. Esse cenário de tensão constante entre trabalhadores e empregadores abriu espaço para a máfia se estabelecer com força, oferecendo serviços tanto para os sindicatos quanto para as empresas. Os mafiosos infiltravam seus aliados em cargos de liderança nos sindicatos. Quem se opunha a eles enfrentava intimidações, assim como aqueles que se recusavam a pagar pelo serviço. Eles cobravam taxas dos empregadores para garantir acordos favoráveis e, ao mesmo tempo, faziam negociações duvidosas em nome dos sindicatos, embolsando propinas. Além disso, desviavam dinheiro dos fundos sindicais, muitas vezes em esquemas de grande escala. Para manter os trabalhadores na linha, a intimidação era constante, garantindo que ninguém pensasse em denunciar as autoridades ou organizar greves. Um exemplo disso era Tony Corallo, que trabalhava para a família Gagliano. Ele contava que, a cada 2 semanas, aparecia nos locais de trabalho e apenas observava os funcionários com um olhar firme e intimidador. Isso bastava para manter todos em silêncio, focados em suas tarefas. Outra prática comum era a criação de sindicatos de fachada, que existiam apenas no papel. Esses sindicatos eram compostos por membros fictícios, pessoas que já haviam falecido ou trabalhadores que nem sabiam que estavam registrados. Essas organizações falsas davam peso político à máfia, já que os membros podiam ter seus votos contados em eleições sindicais, garantindo que pessoas ligadas à máfia chegassem aos cargos mais altos. Além do lucro financeiro, o controle dos sindicatos trouxe outro benefício: influência direta na vida política e econômica de Nova York e outras cidades. Por exemplo, por meio dos sindicatos de transportes, a máfia controlava a distribuição de mercadorias e materiais. Eles também usavam os fundos sindicais para lavar dinheiro, entre muitas outras vantagens que esse esquema proporcionava. A máfia estava profundamente envolvida com todos os sindicatos trabalhistas dos Estados Unidos, e Anthony Corallo continuava subindo na hierarquia da sua família. Nos anos 1930, ele se dedicava principalmente a atividades de influência nos sindicatos, deixando de lado crimes como assaltos e furtos. Durante os difíceis anos 1940, Anthony começou a trabalhar oficialmente na West End Music Company, onde atuava meio período como motorista. Mas ele já estava na mira do FBI como uma figura de alta periculosidade. Em 30 de janeiro de 1941, veio sua primeira condenação. Anthony e seus associados foram presos por posse de substâncias ilícitas avaliadas em cerca de $150 mil. Em março daquele ano, ele se declarou culpado e foi enviado para a prisão de Rikers Island. No entanto, sua habilidade para escapar de problemas com a justiça brilhou novamente. Não se sabe exatamente como, mas Anthony foi libertado após apenas 5 meses. Enquanto isso, ele administrava uma confeitaria registrada no nome de seu irmão, Carmelo. Em 7 de julho de 1943, Anthony se casou com Ana Galizio. Um ano depois, nasceu o filho do casal, Geraldo. Curiosamente, o casamento tem uma história intrigante. Ana era viúva de outro mafioso, José Palácio, que também tinha uma confeitaria a poucos quarteirões da de Anthony. José foi encontrado dado debaixo a tiros no telhado de um prédio no East Harlem. Não há provas de que Anthony estivesse envolvido, mas o caso levanta sobrancelhas. Após o casamento, Anthony se mudou com a família para o Queens. Em 1944, ele foi oficialmente aceito na família Lucchese, mas também foi apontado como suspeito em um caso de assalto à mão armada, identificado por uma testemunha. Anthony conseguiu escapar da justiça mais uma vez e foi liberado em 1945. Ele voltou a chamar a atenção do FBI por seu histórico e conexões com contrabandistas, mas na época não havia provas concretas para processá-lo. Em 1949, Anthony e seu parceiro Jimmy Doyle se envolveram em um grande furto na Parker Pen Company, onde 40 mil canetas, avaliadas em cerca de $363 mil, foram roubadas. Anthony ficou com uma parte das canetas, no valor de aproximadamente $90 mil, e tentou vender o restante com Doyle.
Como em muitos casos anteriores, nenhuma acusação foi formalizada contra ele. Os anos 1950 começaram com a queda aos 66 anos de Tommaso Galliano, o líder da família, por causas naturais. Com isso, a liderança passou para Tommy Lucchese, e a família passou a ser conhecida como Lucchese, nome que carrega até hoje. Sob o novo comando, o grupo intensificou ainda mais sua influência nos sindicatos, especialmente na indústria de confecções. Eles construíram uma rede ainda mais sólida, controlando setores estratégicos e consolidando seu poder. Anthony Corallo, que trocou as roupas de rua por um terno elegante e óculos de armação grossa, teve um papel central nesse cenário. Ele se uniu a João Johnny Dio Guardi, e juntos começaram a dominar os sindicatos de motoristas de caminhão, um a um. Em 1953, Anthony foi contratado pela Associated Food Inc., a maior rede de varejo de Nova York na época, onde era responsável por manter a ordem entre os motoristas. Em 1956, ele se mudou para uma nova casa no Queens, bem perto de vários associados, incluindo seu chefe, Tommy Lucchese. Ao longo dos anos, graças à sua habilidade e contatos no submundo, Anthony construiu uma vasta rede de influência nos sindicatos trabalhistas de Nova York. Quase todos os sindicatos tinham de alguma forma pessoas ligadas à máfia. Essa rede trouxe lucros enormes para a família Lucchese, e Tommy Lucchese, com grande ajuda de subordinados como Anthony, conquistou não só riqueza, mas também influência política. Em 1956, Anthony foi promovido a capo regime, liderando um grupo de associados sob seu comando e gerando lucros significativos. No entanto, sua crescente notoriedade o colocou novamente na lista do FBI como uma das figuras mais procuradas do país. Como era de se esperar, tanto poder não passou despercebido e os problemas começaram a surgir. Naquele mesmo ano, o jornalista Victor Riesel publicou um artigo no New York World que expunha as atividades da máfia nos sindicatos trabalhistas. O artigo de Riesel destacava a vitória de João O'Rourke na eleição para presidente do Conselho Conjunto 16, uma organização que reunia vários sindicatos em Nova York. O texto apontava diretamente as ações de Anthony Corallo e outros mafiosos, incluindo Johnny Dio. Após discutirem entre si, os envolvidos decidiram retaliar o jornalista. Eles contrataram Abraham Telvi para a tarefa. Em 5 de abril de 1956, enquanto Victor Riesel saía de um restaurante, Telvi se aproximou e jogou ácido sulfúrico em seu rosto. O jornalista foi levado às pressas para o hospital, mas ficou cego pelo resto da vida. Meses depois, o próprio Telvi teve um fim trágico. Foi encontrado eliminado com uma bala na nuca. Não foi possível provar quem estava por trás do ato, mas, segundo informações posteriores, Telvi e Dio haviam discutido por causa do pagamento. Abraham exigiu mais dinheiro do que o combinado, o que gerou um conflito sério. O caso ganhou força, e um ano depois, em 15 de agosto de 1957, Anthony Corallo, João Johnny Dio Guardi e outro homem ligado aos sindicatos, Martin Goldstein, foram chamados para depor perante uma comissão estadual. Essa comissão contava com a presença de John F. Kennedy e seu irmão mais novo, Robert Kennedy. Anthony se recusou a colaborar, permanecendo em silêncio e invocando a Quinta Emenda da Constituição estadunidense. Os outros seguiram o mesmo caminho. Mais tarde, Jimmy Hoffa, uma figura influente nos círculos sindicais com laços mafiosos, também foi convocado para depor. Apesar de a comissão ter gravações que comprovavam acordos para colocar João O'Rourke na liderança do Conselho Conjunto 16, nenhum dos mafiosos ou seus associados foi condenado. Anthony e os outros continuaram suas atividades, ampliando ainda mais sua influência nos sindicatos trabalhistas. Em outubro de 1957, mesmo com os escândalos de corrupção em alta, Jimmy Hoffa foi eleito presidente da Irmandade Internacional dos Motoristas e O'Rourke se tornou seu vice-presidente. Enquanto isso, Anthony Corallo deixou seus cargos nos sindicatos e passou a atuar nos bastidores. Paralelamente, ele tentou lucrar no ramo de jogos de azar na Inglaterra. Como os caça-níqueis eram ilegais por lá, Anthony e seus parceiros viram uma oportunidade. Eles compravam máquinas em Nevada e as revendiam por preços dobrados para cassinos ingleses.
Anthony chegou a planejar abrir seu próprio cassino no país. Mas as autoridades britânicas, cientes de seu envolvimento com atividades ilícitas, obrigaram ele e seus associados a deixar o Reino Unido. De volta aos Estados Unidos, João Johnny Dio Dioguardi, parceiro de Anthony, começou a enfrentar condenações. Primeiro, ele foi enviado à famosa prisão de Sing Sing por extorsão. Mais tarde, essa sentença foi anulada, mas ele recebeu outra por sonegação de impostos. Percebendo que também estava na mira das autoridades, Anthony decidiu tirar uma espécie de férias em um lugar que considerava seguro. Enquanto isso, o governo estadunidense reconheceu a necessidade de combater o crime que se infiltrava em todos os setores da vida política e econômica do país. Em 1961, John F. Kennedy assumiu a presidência e seu irmão, Robert Kennedy, tornou-se procurador-geral dos Estados Unidos. Robert fez da luta contra o submundo organizado sua prioridade, criando um departamento dedicado a combater atividades ilícitas, com foco especial no setor trabalhista. Em 13 de janeiro de 1961, Anthony foi localizado em uma casa em Long Island e chamado ao tribunal, acusado de desviar fundos sindicais. Pouco depois, surgiram provas de suborno envolvendo Anthony. O homem que sempre escapava da justiça foi finalmente preso e condenado a 2 anos de prisão. Em novembro de 1963, ele foi enviado à penitenciária de Lewisburg, na Pensilvânia. Anthony foi libertado em 7 de maio de 1965. Um ano depois, Tommy Lucchese foi diagnosticado com um tumor cerebral e faleceu pouco tempo depois, levantando a questão de quem seria o novo líder da família. Havia vários candidatos para assumir a liderança da família Lucchese, incluindo Anthony Corallo. No entanto, naquela ocasião, o cargo de chefe ficou com Carmine Tramonte. A essa altura, Anthony já era uma figura extremamente influente em todos os sentidos. Entre seus contatos, ele contava, por exemplo, com uma posição próxima ao prefeito de Nova York. Seus aliados estavam presentes em sindicatos, na construção civil, no fornecimento de água, na indústria de confecções e em muitos outros setores. Anthony também expandiu seus negócios ao adquirir ou abrir diversos clubes. Entre seus estabelecimentos, destacava-se o Mystique Private Club, um clube voltado para o público LGBT, que atraía milhares de pessoas abastadas, incluindo figuras como o ex-comissário de polícia Stephen Kennedy e o prefeito de Nova York, John Lindsay. O parceiro de negócios mais próximo de Anthony na época era o advogado Herbert Atkin, com quem ele viajava constantemente para reuniões de negócios. Anthony não se limitava aos Estados Unidos. Ele também desenvolvia empreendimentos no exterior, especialmente no Caribe, fazendo 21 viagens para a região entre 1966 e 1967. No entanto, veio à tona que Atkin era, há 5 anos, um informante do FBI. Em dezembro de 1967, Anthony foi acusado de suborno. Ele conseguiu liberdade sob fiança, mas, em 1969, decidiu se entregar às autoridades para cumprir sua pena. Enquanto isso, a liderança da família Lucchese ficou vaga novamente. Quando Tramonte foi preso em 1973, Anthony, que havia acabado de ser libertado, assumiu o comando como chefe da família. Anthony entrou na década de 1970 em sua nova posição de liderança e, apesar das acusações e da vigilância constante das autoridades, buscou expandir ainda mais sua influência. Ele se envolveu em negócios como gerenciamento de resíduos em Long Island, projetos de construção em Manhattan e várias operações no Bronx. Mas as autoridades também estavam em ação. Consciente da gravidade do problema, o presidente Richard Nixon assinou uma nova lei que permitia unificar diversos casos relacionados à máfia organizada em uma única acusação. Isso abriu novas possibilidades para perseguir líderes mafiosos que muitas vezes permaneciam nas sombras, apenas dando ordens. Agora, as forças da lei só precisavam provar que as ordens dos chefes haviam sido executadas para acusá-los de conspiração mafiosa. Embora a lei não tenha sido aplicada imediatamente, sua aprovação forçou as famílias mafiosas de Nova York a agirem com mais cautela. Até o final dos anos 1970, Anthony havia se consolidado em diversos setores, acumulado grande fortuna
e levado uma vida tranquila no topo da hierarquia. Ele apenas dava as ordens, e seus subordinados cuidavam do resto. Anthony se mudou para uma mansão luxuosa em Long Island, onde preparava pratos italianos, ouvia ópera e dirigia pela cidade em seu Jaguar preto. Anthony Corallo era visto frequentemente em restaurantes ao lado de seu amigo, o ator Burt Young, que no passado teve conexões com a máfia. Ele também saía para fazer compras com seu velho amigo de infância, Falco. Além disso, Anthony passou a dedicar mais tempo à família, levando-os para pescar em seu barco. Ele mimava os netos com presentes em qualquer ocasião e tentava ser um avô atencioso, mas, segundo seus familiares, seu passado sombrio ainda o acompanhava. Eles notavam seu senso de humor peculiar, por vezes insano e grosseiro. Enquanto isso, a família Lucchese prosperava. Os negócios iam bem e o dinheiro entrava em abundância. Em 1979, um grupo liderado por um dos capos da família, conhecido como A-Team, realizou um dos maiores assaltos da história. Eles invadiram o depósito da Lufthansa no aeroporto internacional JFK e conseguiram levar 5,8 milhões de dólares em dinheiro e objetos de valor. Se quiser saber mais sobre esse caso, confira o vídeo sobre Henry Hill aqui do canal. No entanto, o tempo cobrou seu preço. Em 1979, muitos dos que começaram a carreira com Anthony já haviam falecido, incluindo João Johnny Dio Dioguardi. Assim, no final da década de 1970, Anthony Corallo era praticamente o único veterano da família Lucchese ainda em liberdade, mas o destino reservava problemas para ele. À primeira vista, tudo parecia correr bem, mas o início dos anos 1980 marcou o fim do império de Anthony e de grande parte da máfia. Em 1982, Roberto Kubica, dono de uma empresa de gerenciamento de resíduos em Long Island, denunciou às autoridades as ameaças que sofreu de Salvatore Avellino, um assistente leal e motorista pessoal de Anthony, que lidava com muitos de seus assuntos. Seguindo ordens de Anthony, Salvatore tentou tomar o controle da empresa de Kubica, mas este gravou todas as ameaças em fita. Essas gravações foram suficientes para que as autoridades instalassem um dispositivo de escuta no carro que Salvatore usava para transportar seu chefe. Como você pode imaginar, esse foi o começo do fim. Sem suspeitar de nada, os mafiosos conversavam abertamente durante as viagens, falando desde críticas a Joey Bonanno, um ex-mafioso que escreveu um livro revelando os bastidores da máfia, até detalhes cruciais e perigosos sobre o submundo em Nova York. Com as escutas telefônicas, o FBI tinha informações completas, nomes, datas, eventos e detalhes que jamais deveriam ter chegado ao conhecimento das autoridades. Anthony Corallo até suspeitava que estava sendo vigiado e chegou a comentar sobre isso, mas não imaginava que já estava completamente exposto. Em setembro de 1983, Roberto Kubica testemunhou em tribunal e, um ano depois, em setembro de 1984, Anthony e outras 20 pessoas foram acusados de conspirar para reduzir a concorrência no setor de gerenciamento de resíduos, usando intimidação, suborno e coerção para alcançar seus objetivos. Além das provas obtidas pelas escutas no carro de Anthony, as autoridades tinham um vasto material coletado ao longo de 15 anos de investigações. Mais de 100 pessoas foram envolvidas, com inúmeros depoimentos de testemunhas, operações de vigilância e gravações. Em 28 de fevereiro, quase todos os chefes das famílias mafiosas de Nova York, além de muitos outros membros importantes da Cosa Nostra, enfrentaram 15 acusações relacionadas à máfia organizada. Na época da acusação, Anthony estava internado, recuperando-se de uma cirurgia cardíaca. Após receber alta, ele e seu vice, Salvatore Santoro, foram presos, mas liberados sob fiança de 75 milhões de dólares cada. Após investigações que aumentaram o número de acusações para 25, um julgamento de 10 semanas começou em setembro de 1986. Anthony enfrentou o processo no seu estilo característico. Vestido de forma discreta, permaneceu em silêncio e se recusou a cooperar com as autoridades, mesmo diante da ameaça de prisão perpétua. Em 19 de novembro de 1986, o tribunal o condenou a 100 anos de prisão. Anthony
foi enviado para a penitenciária de Leavenworth, onde passou o resto de sua vida. Durante o cumprimento da pena, ele se dedicou a hobbies como pintura e costura, chegando a fazer cortinas para a prisão. Mais tarde, sofreu uma lesão na coluna que o deixou em uma cadeira de rodas. Em 2000, Anthony foi diagnosticado com câncer de pele, que o levou à queda no mesmo ano. Por fim, ele foi sepultado no cemitério Holy Cross, em uma cerimônia modesta, com a presença apenas de amigos próximos e familiares. Salve família! Anthony Corallo viveu como um fantasma no submundo. Operava nas sombras, evitava câmeras e construiu um império onde o silêncio valia mais do que qualquer arma. Mas no final, nem toda essa descrição foi suficiente para impedir o FBI de derrubar o seu reino. Se você achou essa história insana, imagina o que ainda vem por aí. Aqui no canal, a gente conta tudo, dos bastidores da máfia italiana aos esquemas mais secretos do submundo. Se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. E se você quer apoiar esse projeto e ainda ter acesso a vídeos antecipados, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Muito obrigado por assistir. Nos vemos em breve em mais um mergulho no lado oculto da história. Até a próxima. Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.